A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Meus queridos e queridas de Deus, a primeira leitura proposta para a liturgia do dia de hoje é uma leitura profética, é um livro do profetismo do Antigo Testamento, do profeta Amós. Não sei se vocês sabem, Amós significa, na literatura bíblica, na linguagem bíblica, Amós significa, indica levar, aquele que leva a palavra, aquele que leva a provocação de Deus, aquele que leva a inquietação que tem dentro do coração de Deus. O profeta é aquele que fez uma experiência e faz uma experiência muito bonita de Deus, mergulha no coração de Deus, e quem faz a experiência de Deus consegue sentir no seu coração o coração de Deus. Por isso leva à inquietação, porque Deus é sempre inquieto, porque Ele quer ver a felicidade das pessoas, Ele quer ver o bem das pessoas, e para isso Ele se inquieta diante das coisas que não fazem bem para as pessoas. Esse profeta, ele viveu mais ou menos entre 780, 790, por ali, a data não tão precisa, isso antes de Cristo, 780, 790, antes de Cristo, ou seja, lá no século VIII, antes de Jesus. É muito tempo, é um tempo muito antigo, mas aqui a gente vê o profeta dentro da caminhada do povo de Deus, aquele povo escolhido, aquele povo querido, aquele povo que foi feito refém, que foi tirado da sua terra, perdeu tudo que tinha, foi feito escravo, e Deus maravilhosamente coloca a sua mão poderosa para que esse povo pudesse voltar a ter liberdade, voltar a ter vida. E Deus faz aquela bonita aliança com seu povo. O que acontece aqui? Que o profeta fica indignado e que leva uma palavra forte. O que acontece aqui? É que nesse tempo foi aparecendo um povo que eram os novos ricos, um povo que estava muito preso na sua ganância, muito preso nas coisas, e o problema não era só estar preso nos bens, no dinheiro, é que esse povo foi esquecendo uma das grandes questões da aliança feita com Deus. E a grande questão aqui é a questão da justiça, porque esse povo que estava vivendo e comprando e esbanjando, eles estavam explorando quem não tinha o dinheiro, os pobres, os abandonados, os que não estavam tendo tanta felicidade assim, porque faziam a experiência do não ter. Então, os novos ricos exploravam a vida dos outros. E de uma das questões bíblicas muito importantes da aliança de Deus com o seu povo é a questão da justiça. Vamos praticar a justiça. E muitos desses novos ricos aqui na Bíblia, eles ganhavam esse dinheiro de forma injusta, de forma desonesta. Então nós vemos aqui um oráculo. O oráculo significa o quê?
é aquela inquietação que vem do coração de Deus e vem pela boca do profeta, e o profeta apontava: uai gente, nós estamos vivendo um caminho errado, nós estamos esquecendo da mão poderosa de Deus, que nos abençoou e que nos tirou do flagelo da escravidão, nós estamos esquecendo de Deus. E quando a gente esquece de Deus, a gente faz coisas que não são boas para a vida humana, e eles não estavam fazendo coisas boas para os seus irmãos e irmãs, explorando aquele que não tinha, e ainda mais ganhando dinheiro de forma desonesta. Isso se assemelha muito à sociedade do tempo que se chama hoje, não é verdade? Porque a gente vê tanta gente aí fazendo maracutaia, passando a perna, né, e muita gente usando da máquina do governo para se enriquecer, explorando as pessoas. Tudo isso aí a gente não gosta. Por que a gente não gosta? Porque não vai não vai em direção à justiça. E se a gente não gosta, você não gosta, Deus também não gosta, porque Deus pede para nós que a gente seja simplesmente honesto, que a gente ganhe o nosso dinheiro de forma honesta. E hoje há tanta gente que faz tanta coisa para, se enriquecer de forma que não é lícito. Isso vai contra a justiça de Deus. E aí o profeta lá naquele tempo chama a atenção, e esse livro então ele vem servir para nós hoje, porque também chama a nossa atenção, e ao nos chamar a atenção, nos indica que o caminho que devemos seguir, já que temos uma fé, já que queremos sintonizar o nosso coração no coração de Deus, nossa fé nos pede que a gente seja justo. Ser justo é isso. Ser justo é não ter vergonha daquilo que nós fazemos, não esconder, não fazer nada escondido para ganhar coisas, favores, dinheiro, poder, nada disso. Tudo seja aberto, porque tudo que a gente ganha de forma desonesta, a gente tem uma situação difícil para conseguir levar, que é a nossa consciência, que vai sempre martelar: olha, esse dinheiro aí não é seu, porque você não o ganhou no suor do seu trabalho. Esse dinheiro aí você pode ter tirado de quem tinha necessidade, você pode ter tirado do poder público, que é para o povo todo, e assim por diante. Então, uma chamada de atenção para mim, para você, para nós todos: sejamos justos. Justiça de Deus, justiça de Deus. E nós, ao olharmos o Evangelho de Mateus, aqui nós vemos o caminho do discipulado, e aqui tem muitos sinaizinhos importantes, para quem quer ser seguidor do Senhor. Jesus vem propor que as pessoas o seguissem, e Ele propõe para nós que nós o sigamos. E nós aqui estamos, depois de um jogo desse, olha aqui quanta gente veio, quanta gente está ligado na TV Aparecida. Nós deixamos esse momento para ser esse momento especial da gente sintonizar com o Senhor. Sintonizar com o Senhor é querer viver uma fé seguidora. Queremos seguir Jesus. Para seguir Jesus, nós vemos aqui que uma multidão cerca. É um jeito de contar da Bíblia, Uma multidão se acerca de Jesus. Agora, nem todos que ali estavam queriam seguir Jesus. Alguns estavam por conveniência, outros estavam porque não tinha para onde ir, outros estavam porque dava status estar ali seguindo Jesus. O seguimento é sempre difícil, não é mesmo?
A gente passa por altos e baixos na nossa fé, às vezes a gente desanima, a gente tem decepção na igreja, na comunidade, a gente tem decepção com as pessoas que a gente vai convivendo dentro da comunidade, a gente vai vendo umas coisas e a gente vai às vezes no aperto da vida, né? A gente reza e às vezes a cruz está pesada, aí a gente fala, eu vou largar isso tudo, Deus não me ouve, Deus não me escuta. Às vezes a gente tem essa tentação, mas o verdadeiro seguidor de Jesus, o discípulo, a discípula, passa pelas águas turbulentas, passa pelas tempestades, passa pelo desânimo, passa pela raiva, pela decepção, mas vai adiante, não para nunca, não podemos parar. A nossa fé é inquieta, a nossa fé não pode deixar que a gente pare. Por isso Jesus fala para os discípulos, vamos lá para outra margem. Ir para outra margem é caminhar, mas quem vai para outra margem é Jesus. Eu quero ir para outra margem, eu quero ir para frente, eu não quero ir para trás, eu não quero ficar parado. Então a nossa fé deve ser essa fé inquieta, a gente sempre quer caminhar com Jesus, e a gente tem um interesse pessoal. Qual é o interesse? Ao praticarmos uma religião, ao vivermos a nossa fé, ao frequentarmos a comunidade, ao ouvirmos a palavra, ao celebrarmos a palavra, ao recebermos o pão eucarístico, qual é a nossa intenção? A nossa intenção, o nosso interesse é preencher os vazios existenciais que temos na nossa vida, porque só Jesus tem palavras de vida eterna, só Jesus preenche os nossos corações, só Jesus nos dá uma palavra de consolo, só Jesus nos passa confiança, só Jesus que nos ajuda a caminharmos pelas águas, pelas estradas turbulentas, pelos caminhos difíceis, pelas noites escuras. Caminhemos sempre com Jesus, caminhemos sempre com Jesus. Maria, a mãe, foi aquela que caminhou, foi aquela que aceitou, foi aquela que passou pelas dificuldades e jamais largou as mãos de Jesus, jamais desanimou, jamais se abalou, jamais desistiu. Que a gente não desista, que a gente siga as estradas de Jesus e que a gente tenha coragem de ir lá para outra margem. A outra margem são coisas novas que a gente precisa descobrir na nossa fé, na nossa vida, e por isso a gente precisa rezar mais, ouvir mais a palavra, viver e crescer na comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.